hoje com o prazer de dividir esse espaço com você da Curaprox para falarmos um pouquinho de fio dental. Olha isso, Celso. Fio dental milenar, com tanta história. Hoje será tema aqui de uma conversa nossa aí de aproximadamente 50 minutos. E aí acho que fica sempre na cabeça, Celso. Temos tanto para falar sobre fio dental, companheiro? Bastante coisa. Muito obrigado por me receber, Celso. Eu que agradeço. Ricardo, então, oficialmente vamos começar. Sejam bem-vindos a todos os nossos Cura Lovers, seguidores. Vou começar, então, falando que o fio dental faz parte da higiene oral da maioria dos brasileiros e da grande maioria da população mundial, não é verdade? Mas será que todo mundo sabe usar o fio dental de forma correta? Então, para isso, hoje, com o tema Como usar o fio dental sem machucar a gengiva, teremos a participação do nosso grande amigo, professor universitário, ele que é mestre em dentística pela Unital, mestre e doutor em dentística também pela Unesp de São José dos Campos e palestrante Curaprox, um grande amigo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito agradecido. É com você. Ô Celso, toda vez a gente tem feito aí os nossos trabalhos, às terças e sexta-feiras, né? Sempre uma aventura nova, sempre recebendo ali, enquanto isso eu estou lendo aqui com detalhe os nossos seguidores que vão deixando grande aí para nós a mensagem de carinho, né? Com certeza. Eles já estão acostumados, Celso. Vem aqui atrás de informação, claro, porque somos todos promotores de saúde. Esse é um dos conceitos mais importantes de toda a área médica, viu, Celso? Medicina, odontologia. Hoje é o conceito que nós temos que dar, especialmente nessa época tão dura de Covid. E é claro que, apesar dessa parceria ser científica, nós também continuamos com a mesma tradição de querer dar um carinho ao nosso seguidor, né, de mostrar para ele que nós reconhecemos a participação dele. Enfim, um mimo, um carinho. Então, hoje segue, Celso, a tradição de nós entregarmos aí 10 brindes. E eu gostaria que você já desse a regra dos brindes. E eles já estão acostumados também, Celso, com 3 palavras-chave no começo, no meio e no fim da nossa conversa. E você também puder já emenda a primeira palavra-chave, que eu estou com ela na ponta da língua aqui. Maravilha. São os 10 brindes serem ofertados utilizando as 3 palavras-chave que serão ofertadas durante a nossa live, tá bom? E tem que postar lá no post do feed da Curaprox, lembrando de marcar mais 3 amigos, como sempre a gente tem feito em todas as nossas lives, tá? Aproveitando aí sua pergunta, você que já me perguntou, né? Primeira palavra-chave é fio dental, amigo. Fio já dental, está amigo. Anotadinho aqui. Primeira palavra-chave ou uma pequena frase, fio dental. Vamos guardando aí. Maravilha. Vamos ao assunto de hoje, Ricardo? Bora lá, estamos prontos. Primeira pergunta, então, já de cara, já uma questão polêmica. A gente sempre repercute aqui algumas coisas, mas assim, por que alguns pacientes comentam que não gostam de usar fio dental, não se sentem muito à vontade ou não se sentem motivados a utilizá-lo? É uma coisa que sempre ouvi durante a faculdade, alguns pacientes falando. Fala um pouco para a gente sobre essa frase. Escutamos todos os dias no consultório. Celso, o paciente, quando usa, ele diz para a gente, me fale, por favor, a sua rotina de higienização. Ele diz para a gente, doutor, eu escovo todos os dias. Olha, eu uso fio dental, mas eu não uso todo dia, tá? Eu confesso, eles são sinceros nessa questão do fio dental e logo emendam para a gente. Doutor, é ruim passar o fio dental. Né? Mas, Celso, eu gostaria aqui, como nós temos que envolver o nosso parceiro, porque a primeira coisa quando convidado me veio à cabeça, falei, bom, nós temos muito a falar, mas será que o nosso parceiro, convidado, Curalover, também vê assim? Será que o temos para conversar sobre fio dental não passa de 5 a 10 minutos? Então, Celso, num primeiro momento eu queria que você colocasse um vídeo, e nesse vídeo vai aparecer o quanto a gente tem que conversar nesse bate-papo aqui, enquanto logo em seguida eu não vou esquecer nenhum detalhe da sua pergunta. Maravilha. E para o nosso seguidor que vai acompanhando o vídeo apresentado aí, essa é uma modelo, né? Uma modelo que foi treinada, preparada para fazer toda essa edição conosco. E, espera um pouquinho, Celso, tem alguma coisa diferente ali. Ela até cortar o fio, tudo certo, só que no momento seguinte ela começou a fazer ali um nó. Uma Sim. técnica com 2 nós, Celso, chamada técnica do loop, também conhecida como técnica do laço. Em Portugal, por exemplo, é conhecida como técnica do anel. E aqui mais conhecida como a técnica, olha, cabe numa mão, Celso, tá vendo?
economiza fio, mas não é a questão principal, e sim, permite, como ela está mostrando, um controle absoluto sobre o fio. E aí o outro nome que ele é conhecido, olha o que ela faz agora. Ela vai rodando o fio, abraçando o dente, por isso que ele também é conhecido como técnica do terço do rosário, ou até a técnica do rosário. E depois de passar pelas áreas retentivas, nós excursionamos na lateral do dente até o sulco gengival. Eu tenho a impressão que os colegas que nos acompanham estão dizendo assim, mas eu não conheço isso, ou se eu conheço, é útil, é utilizado. O que há de novo nisso? O fio dental tem que ser diferente, o fio dental tem que ser especial, Celso? Então, acho que daqui a gente consegue abrir um caminho, uma ideia, de que nós realmente temos muito que conversar sobre ele, né, Celso? Com certeza. Perguntar, por exemplo, que fio dental esse é especial, qual a técnica, como é o nome, quanto tempo demora, quais são os dentes indicados. Tudo isso iremos trabalhar aqui. Agora, Celso, voltando à tua pergunta e indo direto ao assunto, como sempre fazemos, né, na questão das polêmicas, nós entendemos, eu tenho que dizer, eu entendo perfeitamente a colocação do nosso parceiro, do nosso paciente, que diz que não gosta do fio dental, ele não tem nada de motivacional, é fato, e se realmente ele precisa usar. Precisa, Celso, precisa usar o fio dental, mas nós, mais do que isto, preocupados aqui, nós temos que dizer para ele que o fio dental, reconhecidamente, ele não é apaixonante. Ele, na hora de passar entre os dentes, como a modelo mostra nesse momento, ele pode escapar, Celso, pode dar estilingada, como a gente fala, ou bater na gengiva, e nisso gerar sangramento, nunca é gostoso o sangramento, né, Celso? Sim. E esse trauma, repetidamente, Celso, pode estimular a ocorrer uma recessão gengival, uma retração gengival. Sim. Além disso, nós sabemos como usuários também, Celso, o fio dental, ele dá cheiro na mão, dá gosto na boca, e aí é um dos problemas também. Se dá gosto na boca, é porque tem biofilme, tecnicamente biofilme, né, que é aquela estrutura complexa de bactérias mais resíduos de alimentos que se acomodam sobre o dente. E aqui, numa linguagem coloquial, também vou falar sobre placa dental. Né? Ela se deposita sobre todos os dentes, e se isto dá mau cheiro, Celso, é porque tem matéria orgânica em decomposição. Está falhando alguma coisa aí na higienização que nós temos que socorrer, orientar. Isso provoca sangramento gengival, precisa ser tratado urgentemente, porque representa sinal de infecção. Sempre que sangrar, as causas, Celso, ou serão por trauma ou por processo inflamatório daquela região. E só tem um recurso, voltar lá naquela região para limpar, porque acabando com as bactérias, nós vamos acabar com o processo inflamatório, em poucos dias teremos novamente gengiva saudável. E a pergunta central sua foi, se eu realmente preciso usar o fio dental? Com toda sinceridade, de novo, eu posso garantir, Celso, que o que nós precisamos é higienizar os espaços entre os dentes, chamados de espaços interdentais. Certo. Se nós vamos fazê-lo com o fio dental ou com as escovas interdentais, eu espero aqui ao longo do nosso bate-papo todo conseguir discernir essas dúvidas e também com foco no tema central da nossa palestra, o fio dental, apresentar isso que a moça está fazendo lá, nossa modelo, que é a técnica do loop, do nó, e conseguir mostrar o porquê dessa técnica e porquê o fio dental também tem que ser especial para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu não diria nem especial, ele tem que ser simples, ele tem que ser com mais atrito, um pouquinho mais espesso, para que consigamos fazer o nosso trabalho. É um pouco do que nós vamos conversar aqui hoje com o nosso parceiro, Celso. Bacana. Tem coisa nova aí que eu estou olhando no vídeo. Você vai explicar depois para a gente. Bom, então a partir dessa sua fala, você está nos informando que só a escovação não é suficiente para remover todo o resíduo, todo o biofilme que existe na cavidade oral, correto? É isso mesmo, Celso. Quando nós já abordamos aqui em outros temas, o nosso seguidor está acostumado a nos ouvir falar com frequência sobre higienização, mesmo as interdentais. Uhum. Isso sempre passa parte de um ponto central, que é, eu preciso ter a placa dental, ou como tecnicamente chamamos, de biofilme. É isso que nós temos que limpar. Esse biofilme, Celso, essa placa dental, vou pedir ajuda aqui para os meus universitários, né, o nosso manequim que nos acompanha há tanto tempo, Celso. Bob.
amigo mesmo, porque o colega daqui que nos segue e que não é cirurgião dentista deve entender a relação de carinho que nós temos com o manequim, o nosso Bob. Na minha universidade, a vida inteira era o Bob, muitas também são. Esse aqui, também, pessoal, é o primeiro paciente de todos os dentistas. Nós começamos em bocas artificiais assim, então podem ter certeza que é muito verdadeiro o respeito que nós temos a ele, porque se nós tratamos bem os nossos pacientes é porque nós conseguimos iniciar esse trabalho em parceria com o Bob, com o nosso modelo. Maravilha. Mas voltando ao assunto de falar da placa dental, Celso, ela se acumula em todas as áreas da nossa boca. Porém, Celso, ela tem um depósito especial, ela se deposita especialmente em 3 regiões. A primeira, Celso, é esta região da mordida dos dentes, chamada de região oclusal. Então, a região oclusal nós chamamos de região de mordida, que de uma forma coloquial, simplória, e ela pode ser, Celso, limpa e desorganizada, com movimentos circulares, mais ou menos 5 segundos por cada superfície. Então, nós vamos lá no dente, nos posicionamos 5 segundos, depois outros 5 segundos. Esta é uma das regiões, Celso, mais importantes, porque pela própria anatomia, ou esse desenho do dente, acumula muita placa bacteriana ou placa dental nessa região. Certo. A segunda área, Celso, também considerada uma área de muita retenção, é essa área chamada de margem cervical ou margem gengival, que é o limite entre o dente e a gengiva. Ela é uma região restrita, que ali também acumula muita placa dental, mas com perícia, Celso, por exemplo, podemos aqui, olha, colocar a escova num plano paralelo, realizar uma pequena inclinação, isso em torno de... Não precisamos nos preocupar com o número de 45 graus, o principal é que ela acesse o sulco gengival e numa empunhadura tipo caneta, vai lá o colega e faz a higienização dela, metade das cerdas para a gengiva, metade para os dentes, e nós também conseguimos, Celso, desorganizar a placa dental, o biofilme dessa região. A terceira área, Celso, é mais complexa. Ela é chamada área interproximal, ou interdental, como o nome sugere, entre os dentes. Celso, as áreas entre os dentes, perceba, eu posso usar aqui um dos meus manequins, eu vou pegar um segundo aqui também para o nosso colega ver, seja ele maior, seja ele menor, reparem, não adianta eu forçar a escova, nenhuma escova dental tem as suas cerdas em condições de penetrar no espaço entre os dentes e limpar essa área nobre para nós, porque é a mais retentiva. Ali que para muito detrito alimentar, ali que para muita placa bacteriana. Não confundir, não. Detrito alimentar instantâneo, aquele que você comeu agora, é uma coisa. O resíduo fino dele, a colônia de bactéria e tudo que envolve isso aderido sobre o dente, como o biofilme e a placa dental, são 2 condições ali importantes, mas diferentes. O detrito alimentar é fácil tirar. A placa dental que fica e que causa as doenças, este é o nosso segredo para o trabalho de hoje aqui, seja com as interdentais ou elucidando como utilizar o fio dental, certo? Essa é a nossa área nobre do dia, o espaço entre os dentes. Maravilha. Então você está afirmando para a gente que a escovação faz a higienização, a limpeza das superfícies aparentes, enquanto que a área interproximal, interdental, como queira chamar, ela deve ser feita por um instrumento adequado, que pode ser o fio dental ou até a escova interdental. Não é verdade? Muito bom. Bom, dito isto, Ricardo, mostra pra gente como é que você faz essa técnica. Como é que usa de forma correta o fio dental? Legal. Vou tentar ter o mesmo talento aqui da modelo, porque quando a gente faz ao vivo é que dá confusão, né, Celso? Então, primeiro, Celso, acho que a gente vale aqui um reforço. Eu estou aqui na minha mesa, no meu canto de trabalho. E a gente tem que dizer que nesse período de Covid, de confinamento, esse duro período que nós vivemos, nós temos que aprender ao máximo e até alguns hábitos que nós já conhecíamos, mas que às vezes falhávamos em outro ponto, que é um deles simples que todo mundo pode fazer em casa, é lavar a mão com frequência, repetidamente, mão, braços, aproximadamente por 20 segundos. Evitar ao máximo, Celso, obrigado pela imagem, evitar ao máximo colocar as mãos nos olhos, na boca, essa coisa toda. E eu aqui no meu escritório também não vou sair correndo por um instante para lavar, Celso, já que eu vou manipular
fio dental, esse tipo de coisa. Maravilha, eu vou isso aí. utilizar aqui, na hora, um álcool gel que a gente possa brincar. E está aqui o meu fio dental, Celso, mas eu vou tirar um novo aqui para a gente. Vou pegar um pedacinho do fio dental, tá? De aproximadamente, Celso, 20 a 25 centímetros. Não precisamos mais do que ele. E antes de fazer, Celso, o laço, eu queria primeiro dizer o que é errado, então, com o fio dental. Nós temos técnicas que nós vamos aprendendo, enrolar nos dedos, entre os dedos, e passar entre os dentes, e vamos deixando um espaço grande entre eles. Toda vez que nós fazemos isto com os apoios firmes nas laterais, Celso, nós entramos no dente pela área de contato e ele, pum, explode. Bate lá em cima, bate lá em cima, bate lá em cima. O que nós percebemos no consultório, a grande maioria das pessoas quando usam o fio dental, o que elas fazem é a ideia de somente entrar e sair de cada espaço, somente entrar e sair de cada espaço. Esse é um primeiro grande erro, Celso, porque o próprio nome dele já sugere espaço interdental, espaço entre dois dentes. Então, depois de entrar, Celso, nós temos que deslocar para uma lateral, limpar uma lateral, depois deslocar para outra lateral e fazer essa higienização precisa dessa área. Então, precisa ter técnica. E os erros são muito cometidos por a ideia de que eu tenho entre os dentes apenas fibras, resíduos, detritos maiores para remover, e a grande parte dos erros e traumas estão relacionados a isso. Importante dizer então, Celso, que precisa, por meio de um instrumento útil, seja a escova precisa de uma técnica de utilização, o fio dental precisa de uma técnica de utilização. E o que a ciência diz para a gente, Celso? Ela cada vez mais comprova essas informações. A utilização é muito difícil e precisa ser apurada, exercitada. Tem um estudo recente da Clinical Oral Investigation, uma das revistas mais importantes do nosso segmento, que apontou, Celso, uma pesquisa com 47 participantes que foram orientados no processo de higienização e depois de um tempo foram reavaliados, né? Nessa reavaliação, dos 47 participantes, eles constataram que apenas 2 fizeram a técnica correta de higienização. E desses 2, Celso, somente um conseguiu ainda exercê-la com plenitude e conseguir remover a placa bacteriana de todas as áreas. De forma adequada. E onde, além de apontarmos essa dificuldade, não esquecer dos outros 45. Os 45 que não conseguiram fazer de uma forma correta. Se eles não higienizaram de uma forma correta, já é um problema. O segundo problema também causavam trauma, como, por exemplo, o sangramento, o trauma gengival, e com o tempo esse trauma repetidamente vai levando a uma recessão gengival. Isso prova, Celso, que precisa de uma técnica. Eu citei aqui apenas um dos diversos trabalhos que comprovam que o fio dental nunca foi de fato atraente, apaixonante, e que é sim muito técnico, muito difícil de ser realizado. Como já abordado aqui, nós trabalhamos com a filosofia iTop de higiene oral, do professor Sedlmayr, que é o nosso guru da filosofia, que significa, de trás para frente, profilaxia oral treinada individualmente. Ou seja, eu preciso descobrir a necessidade do meu paciente e tirar o melhor para ele. Na filosofia da Curaprox, nós entendemos que o melhor é como a modelo está fazendo. Olha lá, técnica do rosário, onde ela abre a mão, coloca, se posiciona num arco, um arco que cabe certinho na mão, nessa altura aqui de um palmo, com um pouquinho a mais eventualmente, porque ela te dá um controle absoluto para ser utilizado em todas as áreas. Mas, Celso, para não dizer que eu não vou fazer uma demonstração por causa da logística, eu acho que primeiro, pelo menos o laço eu poderia fazer. O que você acha? Claro, é com você. Mostra aí como é que se faz a questão do laço. Vamos aqui limpar um pouquinho mais a mão. Então, um pedaço de fio dental, que não precisa ser maior do que uns 20 centímetros aproximadamente. Nós vamos unir as pontas, como ela fez. Só que eu gostei também como ela fez, ela foi buscando outra extremidade, mas o meu jeito é trabalhar, Celso, aqui na ponta mesmo, repare. Então eu vou dar 2 voltas, porque se eu der um nó simples, ele vai soltar. Dei o primeiro nó, vou lá, faço um segundo nó.
Nesse momento, eu posso direcioná-lo mais para a esquerda, mais para a direita, de uma forma, Celso, que eu tenha um laço que caiba. Eu vou buscando o meu fundo escuro aqui do avental para facilitar. Perceba, Celso, ele fica disposto, olha, justo ou no máximo entre 4 dentes, tirando o polegar. Esta quantidade, Celso, é mais do que suficiente para nós fazermos a higienização em toda a arcada anterior da nossa boca, que é onde a gente recomenda a utilização do fio dental, né? Espero aqui ter facilitado com a utilização de um arco simples, um material simples, mas de uma técnica muito apurada que nós precisamos. É a nossa função como educador, Celso, levar a informação, inclusive do fio dental, não é? Com certeza. Eu vi que você fez uma técnica aí de dedo com dedo, ponta de unha com ponta de unha. Você vai mostrar, você nos enviou também mais um vídeo aqui, que eu vou colocar para que ilustre bem o que você está falando, Ricardo. Ó. Pode fazer. Olha, Celso, o que nós indicamos lá, ele está mostrando. Então, o que nós recomendamos dentro desse laço ou dentro desse rosário? Nós vamos fazer a técnica unha com unha. Ou seja, eu posiciono sobre um polegar, deixo cruzar bem no meio do dedo, reparem, tá? O outro dedo, que é o indicador, que já está aqui perto, ele vai inverter, como o modelo fez. Nesta hora, eu tenho um contato unha com unha. Como a modelo ali nos mostra agora, olha, na hora de levar entre os dedos, entre os dentes, a gente abre um pouquinho só, que é para caber aquele espaço interproximal. E na hora de entrar pelo contato, nós fazemos um pequeno movimento de vestibular para palatino, que significa, vamos dizer, de fora para dentro. Então, olha lá. Agora que está com o dedo posicionado, unha com unha, polegar com indicador, leve movimento de fora para dentro até cair no espaço interproximal. Passou o contato, Celso? Lembra que nós temos 2 metades para limpar? Deslocamos para uma metade. Pode até mudar o dedo ali nessa hora, o que é importante. Quanto mais próximos os dedos e as unhas, nós vamos conseguir abraçar melhor o dente e levamos e voltamos, como está sendo mostrado no vídeo, entre 2 ou 3 vezes no sulco. O que eu fiz nesse momento, Celso, foi tirar 2 dentes do nosso manequim para o nosso seguidor verificar como é a lateral do dente. Depois que passou o contato, aquele pontinho preto que eu risquei com lápis, nós descemos abraçando o dente por 3 vezes ali para fazer uma boa higienização. Eu acho que também foi possível perceber, Celso, o quanto o fio dental ficava aderido naquela área enquanto nós realizávamos a higienização. Este instrumento também não pode ser qualquer um. Nós recomendamos que ele seja um instrumento que não tenha muita lubrificação. O problema da lubrificação excessiva é que quando ela entra no espaço, Celso, ela passa o contato e explode na gengiva. E também porque na hora de trabalhar nas laterais do dente, como mostra agora, vamos lá, Celso, até a região do contato, desce até o sulco gengival 2 a 3 vezes. Acho que dá para perceber o atrito que ele exerce na parede lateral, de fato, conseguindo dessa forma remover a placa bacteriana. São 2 os nossos objetivos, aliás, 3 ali. Remover detrito alimentar maior. 2, remover placa bacteriana e de uma forma atraumática, porque senão, claro que não adianta. Daí a importância de sempre trabalharmos com uma técnica de utilização, Celso. Maravilha. E aquela grande pergunta que todo mundo faz, eu devo usar o fio dental antes ou após a escovação? Todo mundo faz essa pergunta. Sim, Acho que você vai responder agora. Clássica, né? Olha, até dá a impressão que é uma técnica, uma resposta que nós vamos encontrar milhares na literatura, Celso, e são poucas as coisas que estudam a efetividade disso. Mas já temos alguns trabalhos de ciência, de evidências científicas, que mostram, coincidente à nossa opinião, que é primeiro utilizar o fio dental ou até mesmo a escova interdental, porque durante a sua utilização e principalmente durante a sua remoção, podem restar nas laterais resíduos de alimento e placa bacteriana, que após esse momento, né, à medida que saem esses excessos, a escovação vem
e completa o processo de higienização, removendo esses resíduos que ficaram ali na iminência desses espaços interproximais. Nós recomendamos, Celso, que o fio dental seja utilizado antes da escovação final. Muito bom. E você falou que o fio dental da Curaprox ele tem uma característica diferenciada. Ele é um pouquinho mais espesso, mais grosso e um pouco mais de fibras do que existem por aí. Explica isso um pouco mais. Por quê? Sim, Celso. O fio dental da Curaprox é diferente mesmo. Eu diria até que ele é mais difícil de ser utilizado. E a gente sempre aponta com toda clareza aqui o nosso paciente, o nosso seguidor, aquele fiel à Curaprox que utiliza os seus materiais, dizem para a gente que encontram muitas dificuldades na utilização desse fio, porque ele rasga, ele rompe nos espaços interproximais, ele pode ficar com resíduo. E eu espero conseguir elucidar essa dúvida aqui também. Por favor. Ele é diferente, Celso, porque ele segue uma filosofia. Então, ele precisa estar adequada para essa filosofia que prega a eficácia, então ele tem que ser eficiente, tem de ser atraumático, já que é fato e conhecido por nós, motivacional ele não consegue ser mesmo. As escovas interdentais, sabidamente, elas são motivacionais, é macia, é rápido de fazer. O fio dental, vale repetir que dá gosto na mão, dá gosto na boca, aponta para a gente que tem um processo inflamatório ali, sangra, dá estilingada na gengiva, demora para passar o fio dental. Tudo isso é verdade, a gente tem consciência disso. Mas como eu disse, ele tem que ser adequado para uma filosofia. Nós usamos a filosofia do loop, ou do laço, ou do rosário, como eu te disse. Vamos dizer agora, Celso, que ele geralmente ele é feito de dois materiais. Ou o fio dental, ele é de Teflon. Num passado, Celso, existia o fio dental de seda também. Isso, depois isso caiu início, em verdade. Desuso, desde o início. Ele foi caindo em desuso, Celso. Olha essa imagem fantástica. Nós que adoramos um pouquinho de história, Celso. Um dado de 1815, com a confecção do fio dental para que naquela época já fosse utilizado. E aí nós vamos à história até mais antiga de outros instrumentos de higienização. A riqueza desse dado, porque história é tudo, né? O ser humano já desde 2 séculos atrás, lá preocupado com uma higienização eficiente dos espaços entre os dentes, né, Celso? Isso vale muito a pena destacar. Então, o fio dental ele pode ser, como eu ia dizendo, já que não tem mais um fio dental de seda, hoje é um fio dental de Teflon ou um fio dental de nylon multifilamentos, como é este caso. Vamos iniciar, então, a explicação pelo Teflon, Celso. O Teflon é um fio que ele é bastante liso e fino, que ele tem de início uma vantagem. É fácil de manipular e é fácil de levar no espaço entre os dentes. Cuidado para o pessoal para não entender que fácil significa eficiente. Não, ele é fácil de manipular, traz conforto até para passar entre os dentes. Isso. Mas ele corre um risco muito grande com isso. De tão fácil que ele é de entrar entre os dentes, é muito comum aquela estilingada que nós contamos que dá. E depois, Celso, mesmo dentro do espaço interproximal, na hora de transportá-lo para um lado ou para o outro, a gente remove aquela placa dental por atrito. E esse fio, como ele é bastante lubrificado, ele não exerce um atrito adequado e não remove adequadamente essa placa dental. Esse fio, o nosso seguidor está correto. É um fio mais grosso, é um fio de nylon multicamadas, que gera resíduos, eventualmente, nessa parte do fio. Porém, como é que nós devemos utilizá-lo? Esse fio dental, ele com a dificuldade por não ser lubrificado, ele tem uma pequena quantidade de cera apenas para facilitar a manutenção, mas não é decisivo. Quem vai ser decisivo? A nossa empunhadura unha com unha, levando em espaço mínimo para entrar no espaço de contato dos dentes, sem dar a batida lá em cima. E aí, a partir disso, direcioná-lo para uma lateral, 3 vezes ou 2 vezes, caminhamos até o sulco gengival. Aquela imagem do vídeo do manequim foi muito feliz. Ela mostra o fio atritando lá com perfeição e dando esse detalhe para a gente, que é muito importante.
E por que que o nosso seguidor, a paciente que usa esse fio dental, o que ele reclama para a gente? Ele reclama disso, Celso, reclama que na hora de utilizar ele quebra, rompe. Mas por quê? Ele pega as técnicas que existiam empíricas até então, enrola nos dedos e começa a levar pelos dentes posteriores, onde a área de contato é muito mais íntima e maior. Então ele entra, a hora que vai sair, o fio dental rompe, esgarça, fica resíduos entre os dentes, criando essa dificuldade. Então por isso, Celso, que nós indicamos a técnica do rosário para os dentes anteriores, de canino a canino e, atenção, se a anatomia dele ou o desenho dessa área interproximal for muito estreita, que não caiba a escova interdental, hoje considerado referência para a limpeza e higienização desses espaços entre os dentes, Celso. Maravilha. Essa imagem, eu gosto demais desse vídeo também. Esse é um vídeo oficial, que ele já tem ali uma legenda em português. E olha essa imagem que precisa o movimento de vai e vem até cair na região do contato. Sabe uma das razões que eu gosto dele, Celso? Também outra modelo, olha, aprendeu naquele momento. E nós vamos ver agora, olha, quando ela tira, que já há ali um sangramento. Tá? O que o sangramento indica? Duas situações. Ou houve trauma nesse momento, que pode ser da inserção do fio, olha lá o sangramento. Verdade. Ou no momento de excursionar 2 ou 3 vezes para dentro do suco gengival. E a segunda hipótese importante é que ali tenha processo inflamatório. Presença de biofilme. Se ele tem trauma, placa. nós temos que repetir, ensinar, pela prática, botando a mão na massa, porque isso não está no livro, ensinando o paciente a fazer o uso correto do fio dental. E se tem processo inflamatório, Celso, mais cuidado ainda. Voltar lá, seja com fio dental ou com interdental, em diferentes situações, e vai sangrar nos primeiros dias. Por quê? Tem inflamação. Inflamação, ela surge do processo inflamatório, né? Desculpe, da placa dental, da placa bacteriana, o nosso biofilme. Quando nós voltarmos lá por uns dias consecutivos, 5, 6, 7 dias, se nós não tivermos bactérias, não haverá inflamação, a gengiva volta ao seu estado normal, volta à sua coloração normal e dessa forma não vai sangrar mais. Tá? O processo inflamatório ele tem que ser combatido com higienização correta e atraumática. Tá? Esse é um vídeo oficial muito interessante. Olha lá, a unha com bem unha. Sutil, né? Bem olha sutil, como... olha, mínimo Você movimento. Nem percebe que passa pelo ponto de contato. Nem percebe. Muito técnico e precisa ser praticado e ensinado pelo dentista. Tem que ter a vivência do dia a dia que você executa essa técnica de forma bem adequada. Por que não? Não é verdade? Bom, exatamente. Parte da sua fala me lembrou da segunda palavra-chave que todo mundo está anotando em casa. Segunda palavra vai ser técnica do rosário. A partir do que você falou, anotaram? Técnica do rosário é essa exatamente que você fez aí e mostrou pra gente. Unha com unha. Maravilha, Ricardo. E aí, mais uma polêmica. Vou te perguntar aqui agora. Escolher o quê? Fio dental ou escova interproximal ou interdental? E aí? Eu já dei algumas pistas, né? Agora há pouquinho a gente falando aí do consenso que há no meio científico disso. Eu gosto muito de uma imagem que você tem com um dentinho infantilizado ali. Tem aqui. Que nos ajuda a destacar a importância do espaço interproximal. Se você puder colocar para nós. Essa, Celso. Está bem ali infantilizado, mas é de fácil entendimento. Sim. Em termos de área, a parte externa toda do dente, Celso, representa 70% e o espaço interproximal 30%. Mas na hora de higienizar, ele é tão importante quanto toda a área externa. Portanto, nós apontamos que a escova representa 50% da eficiência para todas essas áreas externas e as escovinhas interdentais representam 30% de eficiência na higienização dessa área. Quem diz, Celso, não sou eu, não é você, são todos os trabalhos da literatura que cada vez mais, e nós temos dados aí bem recentes que confirmam isso. Fio dental, Celso, muito útil, ainda deve ser usado, mas nós vamos destacar as colocações, as regras específicas para ele.
Esse estudo é muito interessante, mas antes dele eu vou lembrar um dos Estados Unidos, que isso envolve com a população direto, o consumidor direto, pessoas como nós. Nos Estados Unidos, isso foi veiculado em um jornal de muita importância e reproduzido aqui no Brasil, que o americano ainda considera a escova como o seu instrumento número 1. Tudo bem Principal. até aqui, tudo certo. Ok. Tá? O segundo instrumento dele passou a ser a escova interdental em vez do fio dental. Então, hoje o americano já considera a escova interdental como a segunda opção de higienização, o segundo complemento de higienização dele. E achar as justificativas para essa são muito fáceis, Celso. Ele é muito atraente e fácil de ser utilizado, né? Motivacional. A minha boca, por exemplo, eu tenho 3 cores das interdentais. Eu uso a vermelha, eu uso a amarela nos meus pré-molares e uso a verde. Eu não levo mais do que 1 minuto e 15, 1 minuto e meio para passar por todas essas áreas com frescor, eficiência, porque ela não tira só o detrito maior. Como o nome dela já sugere, escova interdental, ela escova os 2 espaços entre os dentes com uma dinâmica muito melhor. Esse trabalho que você coloca ao fundo, ele é, acho que, a maior referência que nós temos hoje da eficiência da escova interdental. Isso foi publicado agora no dia 7 de maio de 2020, portanto fresquinho. Muito recente, muito recente. E um trabalho de muito impacto, Celso, muita força. Por quê? Porque ele foi publicado num periódico da Federação Europeia de Periodontia. Você é um periodontista, me diz se eu defino errado a sua especialidade. A periodontia é a especialidade que cuida do periodonto, que tecnicamente representam os tecidos de suporte e de sustentação do dente. Acho que para o nosso colega que não é dentista, Celso, eu não erro se eu disser que é a especialidade que previne e trata as doenças de osso e de gengiva, podemos dizer assim. Portanto, falei em gengiva, ninguém melhor do que a Federação Europeia de Periodontia, a Associação Americana de Periodontia, apontar a eficiência da escova interdental em relação ao fio. E esse trabalho ainda faz uma recomendação. Recomendamos para os pacientes com saúde, para os pacientes que já estejam em tratamento, as escovas interdentais são muito eficientes e mais completas do que o fio dental. Eu acho que essa é a informação plena de que os tempos realmente estão mudando. O fio dental nos ajudou por muito tempo, nos ajuda ainda, mas hoje eles são recomendados, Celso, para as regiões anteriores, de canino a canino, e, se o espaço entre eles for muito pequeno, de uma forma que não caiba nem a menor das escovas interdentais, né? E aí ele cai de colher para ser utilizado nesse espaço. Muito bom. Um artigo bem recente falando de uma tendência que a gente já observava na literatura, em livros, o uso de escovas interproximais para fechar toda essa questão da higiene oral como um todo. Bom, tem outros vídeos aqui, tem algumas imagens para você mostrar, então, você está falando dessa questão do espaço interproximal, Ricardo. Tem uma imagem aqui que eu estou na busca, olha aqui. Se você usar o fio dental, o que acontece nessa região? Muito feliz essa imagem, Celso. O esquema de baixo é um esquema do idealizador da filosofia ITOP de higiene oral, professor Dircea Delmayer, que é um professor da República Tcheca, falecido e saudoso professor, faleceu ano passado, mas que deixou para a gente um legado de higienização e de promoção de saúde fantástico. Nesse desenho, ele aponta... Primeiro vamos até começar com o superior, mostrando aí para o nosso seguidor o que nós fizemos. Selecionamos na universidade 2 pré-molares, que são aqueles 2 dentes depois dos caninos, sim, e cortamos, extraídos por razões diversas, cortamos ao meio e fixamos sobre um rolete de cera, aquele rosinha vermelho que nós enxergamos lá em cima. Qual foi a intenção daqui? Mostrar para o nosso seguidor que não é dentista que a anatomia, olha, ou o desenho entre os dentes, quando nós estamos perto da gengiva, ele não é convexo, Celso. Ele é côncavo, como mostra bem com bastante detalhe a imagem, tanto a superior quanto o esquema inferior. Então, diante dessa concavidade, que eu também vou simular aqui, claro, em menor grau, né? Aqui estamos simulando uma ideia maior, para que o colega veja que quando nós tentarmos passar o fio dental, ele vai tocar de uma extremidade e vai até a outra.
ele até consegue aqui nesse espaço remover os detritos maiores, as fibras, as carnes, por exemplo. Porém, Celso, no interior da área côncava, ele não trabalha nunca. Essa é a hora que os nossos pacientes dizem para a gente, mas eu uso fio dental, eu faço uso, por que vira e mexe sangra? Ou por que a minha gengiva está sempre avermelhada? Esse avermelhado ou até roxeado significa processo inflamatório. Voltamos para aquela bactéria que fica alojada lá dentro. Somente as escovas interdentais conseguem de forma eficiente remover essa placa dental ou biofilme depositada nessas áreas côncavas. Nós temos uma vantagem, Celso, graças a Deus, que quando o paciente nosso é muito jovem, a inserção da gengiva, ou seja, a fixação da gengiva do paciente muito jovem, é acima dessa área côncava, o que é realmente uma vantagem, porque facilita muito a higienização. Mas isso vai se perdendo com o tempo, é natural, pela própria mastigação, pela própria escovação, o dia a dia da gente. Ao longo da vida nós vamos perdendo um pouquinho de osso e essa inserção vai se tornando mais baixa, expondo essas áreas côncavas difíceis de serem higienizadas e que mostra por que nós não indicamos o fio dental, nunca indicamos o fio dental para os dentes posteriores. O teu trabalho anterior, Celso, ele destaca agora em 2020 uma observação que o professor Sedelmaier já fez há praticamente 20 anos atrás, quando ele introduziu a filosofia ITOP. Ele foi um dos primeiros a falar e a idealizar a escova interdental e a sua eficiência e a traumaticidade. Porque sem isso, sem esse casamento, nós não conseguimos fazer o nosso trabalho. Precisamos de eficácia, eficiência, a traumaticidade. E com as escovas interdentais nós temos isso. Mostra a próxima foto, ela me ajuda bastante também. Olha lá, essa foto começando também por cima, Celso. O mesmo dente cortado, que nós tínhamos dificuldade com o fio dental, olha a interdental como ela trabalha bem naquele espaço. Porém, a interdental ela não pode ser de uma escova, você vai lá e compra qualquer uma, escolhe qualquer uma. Né? Nós temos 5 tamanhos da série Prime, que é para quem tem saúde, para quem perdeu pouco osso ao longo da vida, mais 4 tamanhos para o paciente que já é um periodontal, que já trata uma doença periodontal e já teve uma perda óssea maior. E temos também 5 tamanhos para a linha implante, ou seja, todos os pacientes podem ser assistidos, de acordo com o tema da filosofia. Né? A ITOP significa profilaxia, higiene oral treinada individualmente. Eu preciso ter instrumentos para cada paciente e ensinar esse paciente, porque realmente, do contrário, se não houver esse casamento, nós não teremos sucesso. Essa imagem é muito interessante para toda essa elucidação. Bacana. E aproveitando a partir dessa imagem, quantas vezes você deve utilizar essa escova interproximal por dia? Qual é o recomendado? Eu vou te responder quantas vezes e eu vou pedir novamente aqui, Celso, a ajuda dos meus universitários. Posso fazer isso? Com certeza. Por que eu vou usar 2 manequins? Porque, por exemplo, a minha boca é diferente da sua. Nós temos características diferentes. Mesmo em mim, meus espaços interproximais ou interdentais não são iguais, você também. Imagine um paciente com ortodontia, é outro histórico. Veja o paciente com implante, é outro histórico. E aí eu quero, junto com essa tua resposta, Celso, dizer por que nós indicamos para os nossos pacientes, sempre nos dentes posteriores, aquela interdental. Por causa desse detalhe anatômico desse desenho, o fio dental não é eficiente. Eu vou me aproximar um pouquinho aqui, mas vejam, ó, as escovas interdentais, elas são muito eficientes desde que escolhidas com o tamanho certo. Nós precisamos de uma referência para cada paciente. Olha que felicidade a sua imagem. Na minha visão, a direita mostra para nós o uso do fio dental, que ele abraça o dente, sim, consegue limpar aquele alimento, aquele resíduo que ficou ali, a placa dental, mas ela não preenche o espaço. O quadro da esquerda mostra ali ó, as cerdas ultrafinas preenchendo completamente o espaço. Em alguns dias de utilização, aquele processo inflamatório da gengiva já é com certeza eliminado. Nós apontamos nos posteriores. Vamos ver os anteriores desse paciente, Celso? Então vamos tentar, posicionando uma pequena inclinação para achar os espaços entre os dentes. Depois que achamos, reposiciona, leva e traz uma única vez. Vejamos. Olha lá. Celso, esse paciente,
ele tem espaço entre os dentes anteriores, de canino a canino, para permitir uma higienização eficiente das escovas interdentais. Vamos ver este outro paciente? Eu vou direto para os anteriores dele. Nem consegue, ó. Chega a dobrar a escovinha. Não conseguimos passar, Celso. É o que acontece em alguns casos dos dentes anteriores, porque ele tem uma anatomia diferente, toda particular. Tá? Essa área côncava que nós relatamos aqui, ela já é mais diminuta. Em compensação, torna os dentes mais planos e mais paralelos entre si. O espaço entre eles se torna muito pequeno. Diante disso, a escova interdental não vai passar, nem a menor delas, que é azul. Isso acontecendo, quem é que vai nos ajudar e vai continuar fazendo uma função importante na saúde oral? O bom e velho fio dental. Tá? Exatamente. Mas se nós conseguirmos, olha que felicidade também, esse Pocket Set, que é um kitzinho prático que você anda no bolso, que tem lá as suas interdentais, as suas cores. Tudo isso para tornar a arte de escovar o dente prazerosa, que traz satisfação, que é motivacional, diferentes cores que nos convidam a escovar os dentes, a brincar. O momento de higienização, Celso, tem que ser prazeroso, porque senão o paciente não faz, a história diz isso para a gente. E aí o Travel Set, o kit de viagem, olha isso pode ser colocado simples ali numa bolsa, pequenininho. A escova interdental, a escova comum é dividida no meio, tem uma escova BIU, um creme dental BIU, escovas interdentais. O nosso paciente precisa entender. O que ele procura hoje, a tecnologia está muito avançada. O que ele procura hoje, ele encontra para fazer a sua viagem, para ficar em casa, como nós estamos hoje aqui, né, Celso? É o que nós temos para hoje, vamos fazer o nosso trabalho bem feito. Estamos em casa, vamos fazer a nossa higienização muito bem feita. É isso que a gente tem que trabalhar diariamente. Com certeza. Vou passar aqui outro vídeo e já está chegando na parte... que nós temos. Já caminhando para uma parte mais final. Você pode falar que eu já... Aí ele vai simular o que nós já mostramos nos outros. O que eu acho realmente importante aqui, para que também não fique cansativo, e o nosso horário ali já está se aproximando do final, você tem algumas orientações importantes. Eu sei que você tem aí 2 presentes para os nossos cursos. Os kits vão ser distribuídos de uma forma geral. Você tem 2 presentes para dar também para o dentista que segue a Curaprox, que é fiel à nossa filosofia, aos nossos materiais. Então você precisa de um tempinho para falar isso. Enquanto o vídeo vai passando, é uma colega dentista agora, não é mais uma modelo. Então vocês vão ver que a técnica é ainda mais apurada, né? Mostrando o rigor realmente de fazer uma boa higienização. Vamos deixar o vídeo passando, Celso? Enquanto você faz essas considerações, 2 convites importantes que você tem, e você tem a terceira palavra-chave. Eu vou aqui deixando o meu abraço a todos, agradecendo você, a família Curaprox, pela oportunidade. Não disse lá no começo que tínhamos muito que conversar, olha, quase 1 hora de papo, e tem mais guardado aí para o nosso seguidor, para a próxima sexta-feira mais live também. Os cuidados da gengiva, será que eles vão passar pelo que nós conversamos hoje? Um abraço, Celso, a você e todos os parceiros que nos acompanham. Muito obrigado. Muito bom. Eu que agradeço. Agradecer a presença, o compartilhamento dessas informações que foram frutos do seu conhecimento, da sua trajetória como profissional, como professor, que é, e essa grande pessoa. Obrigado a todos os nossos seguidores, Curalovers, Milton, Hugo, Eric, nossos professores, seguidores pelo Brasil. Minha mãe também está vendo. Oi, mãe. Um abraço para todo mundo. Agradecer e falar de 2 oportunidades que o profissional poderá ter agora de imediato, né? Um tempo mais relativamente próximo, e para o final do ano, assim que todo esse processo de pandemia acabar. Seria um curso digital, um curso onde você vai aprender a utilizar a técnica, o software Bob, né? O sistema onde você utiliza as escovas interdentais do seu paciente e você consegue utilizar ele num tablet e depois ele informa tudo isso, ele gera um score, você faz uma gamificação de todo esse processo, o paciente adere mais, e fora que é um índice onde você manda depois por e-mail e fica registrado para observação de tempos em tempos, para ver se ele tem melhorado esse processo inflamatório, se ele tem diminuído, se ele tem feito
o dever de casa dele, ou seja, se ele está usando as escovas interdentais. Um curso oferecido de forma gratuita para todos aqueles que quiserem, tá? Basta mandar um e-mail, eu estou olhando aqui, e um treinamento ITOP também, um treinamento da profilaxia individualizado, um treinamento individualizado a ser feito na própria sede da Curaprox, em São Caetano do Sul, lá, como falei, lá para novembro, dezembro, quem sabe, com 8 horas de curso, com teoria e prática, e certificação internacional, tá? Oferecida de forma gratuita também, com todos os materiais, escovas interproximais, escovas convencionais também, está dentro do kit, que vocês depois poderão ver. E é só fazer o quê? É só mandar um e-mail para educacional@curaprox.com.br e solicitar um desses 2 cursos a serem realizados daqui a um tempo em breve. Tá? Celso, pode repetir o e-mail, por favor? Claro, é educacional@curaprox.com.br. Você vai lá e solicita... Apontando qual curso ele deseja fazer, mesmo que seja os 2, mas sinalize quais os cursos que ele deseja fazer. Exatamente. Bom, essa é uma oportunidade única. E agora, a terceira palavra-chave, por causa do tempo. Terceira palavra-chave, ai meu Deus. Ih, rapaz. Posso falar, Celso? Pode falar. Vamos lá. Escovas interdentais. Muito bem. Escovas interdentais. Fechando a tríade. Um abraço. Quero agradecer todo mundo. Falar da próxima live também. Próxima live com o professor Eduardo Sampaio e Mário Jorge, falando sobre gengivite. Imperdível. 2 grandes professores também, professores da Curaprox Academy, parceiros. Dizer que foi um prazer enorme tê-los aqui. Agradecer e falar para que todo mundo se cuide e até uma próxima live, não é verdade, Ricardo? Celso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Curaprox, pela oportunidade. Até breve. Até sexta-feira com mais uma Cura Live. Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo, pessoal. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado.